Me casaram com um velho e eu só chorei. Nasci numa manhã de sol escaldante, em janeiro de 1953, no pequeno povoado de Araripe, na divisa de Exu com o Ceará. Terra de Luiz Gonzaga, de canções que contam histórias como a minha. Maria das Dores, este foi o nome que me deram, talvez já antevendo meu destino. Nossa casa de taipa ficava ao final de uma estrada de barro vermelho, com um alpendre onde meu pai pendurava o chapéu quando voltava da roça. Éramos 7 ao todo. Meus pais, eu, 3 irmãos e 2 irmãs. O chão era de terra batida, as paredes irregulares cobertas por uma camada de cal que minha mãe renovava antes das festas de fim de ano, dando um ar de limpeza e dignidade àquela pobreza honesta. Na época das chuvas, a água entrava por pequenas frestas no telhado de palha. Minha mãe distribuía panelas e bacias pela casa, criando uma sinfonia metálica que embalava nossos sonhos. No período da seca, o pó se acumulava em tudo, criando uma fina camada avermelhada sobre nossas vidas. Meu pai, Severino, era um homem calado, de mãos calejadas e olhar distante. Trabalhava na terra dos outros, sonhando com o dia em que teria seu próprio pedaço de chão. Nunca falava de sonhos, mas eu o via olhando para o horizonte com aquela expressão de quem busca algo além das montanhas. Minha mãe, Josefa, era o oposto, falante, animada, sempre inventando histórias para nos distrair da fome e das dificuldades. Foi dela que herdei o gosto pelas palavras. À noite, sob a luz fraca de um lampião, ela pegava um graveto e desenhava letras no chão. Isso é um A, Maria. A de água, de amor, de amanhã. E assim fui aprendendo letra por letra a ler o mundo. Aos 7 anos, foi matriculada na única escola do povoado. Era uma sala improvisada na casa paroquial, onde Dona Sebastiana ensinava crianças de todas as idades. Foi ela quem me deu o primeiro caderno, um presente que guardei como tesouro. Naquelas páginas amareladas, comecei a desenhar meus sonhos. Dona Sebastiana foi a primeira pessoa a me fazer acreditar que eu poderia ser mais do que apenas filha, esposa e mãe. Maria tem um dom com as palavras, ela dizia para minha mãe nos dias de reunião. Devia continuar os estudos, quem sabe até se tornar professora. Minha mãe sorria, orgulhosa, mas ambas sabiam da impossibilidade daquele sonho. Meninas como eu não iam além do primário. Nosso destino era aprender o suficiente para ler a Bíblia, fazer contas simples e, principalmente, administrar uma casa. Os dias se passavam entre a escola, as tarefas domésticas e as brincadeiras no riacho que cortava as terras do Coronel Firmino, o homem mais rico da região. Com minhas irmãs e outras meninas, brincávamos de casinha, usando pedaços de cerâmica quebrada como pratos e folhas como comida. Enquanto isso, os meninos simulavam cavalgadas e pescarias. Já éramos treinados desde cedo para os papéis que a sociedade nos reservava. Aos domingos, íamos à missa na igrejinha branca do povoado. Era o único momento em que todas as famílias se reuniam. As mulheres de um lado, os homens do outro. Depois da celebração, ficávamos na praça, onde os mais velhos conversavam sobre política, colheita e o preço do algodão, enquanto nós, crianças, corríamos livres por algumas horas. Foi num desses domingos que ouvi pela primeira vez um sanfoneiro tocar Asa Branca. A melodia me atravessou como uma flecha, e as lágrimas vieram sem que eu entendesse o porquê. Talvez fosse um pressentimento do que estava por vir, ou apenas a conexão profunda com aquela terra sofrida, mas cheia de beleza, que o rei do Baião tão bem cantava. O tempo da infância passou rápido, como a água que escorre entre os dedos. Aos 12 anos, já era considerada uma mocinha. E minha mãe começou a me ensinar os segredos de uma boa esposa. Como fazer o feijão render mais em tempos de escassez, como tirar manchas das roupas usando limão, como adivinhar se uma criança nasceria menino ou menina pelo formato da barriga. Aprenda bem, Maria, porque é isso que vai garantir seu lugar no mundo, dizia ela, enquanto me mostrava como fazer renda de bingo nas tardes de domingo. Eu aprendia tudo com atenção, mas à noite
escondida sob o lençol remendado, abria meu caderno da escola e escrevia pequenos poemas sobre pássaros que voavam para longe, sobre rios que corriam para o mar, sobre estrelas que brilhavam em universos distantes. Eram meus pequenos atos de rebeldia, minha forma de dizer que, mesmo aceitando meu destino, tinha dentro de mim algo que não podia ser domesticado. Aos 14 anos, tive que deixar a escola. Não havia segundo grau em nosso povoado, e minha ajuda era necessária em casa. Minha mãe engravidara novamente aos 40 anos, uma gravidez difícil que a deixava acamada por dias. Assumi então muitas de suas tarefas: lavar roupa no riacho, cozinhar para a família, cuidar dos irmãos mais novos. A menina que sonhava com livros e palavras foi lentamente se transformando numa jovem mulher do sertão, de mãos ásperas e olhar baixo. Mas nas noites de lua cheia, quando todos dormiam, eu ainda me sentava no batente da porta e olhava para o céu, imaginando como seria o mundo além daquelas serras. Foi nessa época que comecei a notar os olhares dos homens quando ia à feira ou à missa. Tinha crescido, meu corpo havia mudado. Minha mãe percebeu também e começou a falar mais abertamente sobre o que ela chamava de o destino das mulheres. Logo virá um rapaz pedir sua mão, Maria. Um homem trabalhador, se Deus quiser, que possa lhe dar uma vida digna. Eu ouvia em silêncio, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. O casamento parecia uma coisa tão distante e ao mesmo tempo tão inevitável quanto a próxima estação de chuvas. Aos 15 anos, ajudei minha mãe a dar à luz meu irmão caçula, José. Foi um parto difícil, que durou quase 2 dias. A parteira do povoado já tinha desistido, dizendo que precisávamos chamar o médico da cidade, a quase 30 quilômetros dali, mas não havia tempo, nem dinheiro para isso. Maria, disse minha mãe entre gemidos, se acontecer algo comigo, prometa que vai cuidar do seu pai e dos seus irmãos. Não fale assim, mãe. A senhora vai ficar boa, respondi segurando suas mãos, mas no fundo temia que ela estivesse certa. Passei a noite em claro, rezando todas as orações que conhecia, prometendo a todos os santos que seria a melhor filha, a melhor irmã, a melhor cristã, se apenas minha mãe sobrevivesse. Quando o sol nasceu, meu irmãozinho também veio ao mundo, pequeno e frágil, mas vivo. Minha mãe sobreviveu, embora tenha ficado muito debilitada. Durante meses fui eu quem cuidou da casa e de todos. Meu pai passava mais tempo na roça, talvez fugindo da possibilidade de perder a companheira de tantos anos. Foi nesse período que amadureci de verdade. Não tinha mais tempo para sonhos ou cadernos escondidos. A realidade exigia minha atenção completa, meu compromisso total com aquela família que dependia de mim. Quando minha mãe finalmente se recuperou, algo havia mudado em mim. Tinha visto de perto a fragilidade da vida, o peso das responsabilidades, o valor de cada dia que conseguíamos passar juntos. E foi assim, com 16 anos recém-completados, que cheguei àquele mês de junho de 1969, quando minha vida mudaria para sempre. Os festejos de São João sempre foram os mais animados em nosso povoado. As casas se enfeitavam com bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho verde e pamonha tomava conta das ruas, e as fogueiras iluminavam a noite, criando sombras dançantes nas paredes de taipa. Naquele ano, minha mãe havia costurado para mim um vestido novo, feito de retalhos de chita colorida que ela guardava há anos. Para você ficar bonita na festa, disse ela, com um sorriso cúmplice. Eu sabia o que aquilo significava. Estava na idade de arranjar um pretendente. A praça central estava cheia quando chegamos. Grupos de músicos tocavam forró em diferentes cantos, e pares rodopiavam animados ao som das sanfonas. Meu pai logo se juntou aos outros homens para jogar dominó e beber cachaça. Minha mãe foi conversar com as comadres, levando o pequeno José no colo. Meus irmãos se dispersaram entre as brincadeiras e barracas de comida. Fiquei ali, sentada num dos bancos da praça, observando os casais dançando.
Minhas amigas Maria do Carmo e Josefa vieram me chamar para dar uma volta pelas barraquinhas. Enquanto andávamos, rindo e comentando sobre os vestidos das outras moças, não percebi os olhos que me seguiam. Foi Josefa quem notou primeiro. Aquele sanfoneiro não tira os olhos de você, Maria, cochichou ela no meu ouvido. Olhei discretamente na direção que ela apontava. Um jovem tocava uma sanfona no palanque montado para os músicos. Devia ter uns 20 anos, cabelos escuros caindo sobre a testa, um sorriso fácil, enquanto seus dedos dançavam sobre o instrumento. Nossos olhares se cruzaram por um instante e senti meu rosto queimar de vergonha. É João Batista, o sobrinho de seu Manuel do armazém, explicou Maria do Carmo. Dizem que ele toca com Dominguinhos nas festas grandes de Petrolina. Tentei não olhar mais para ele, mas era como se alguma força me puxasse naquela direção. Quando a música acabou e os músicos fizeram uma pausa, vi que ele vinha em nossa direção. Josefa e Maria do Carmo deram risadinhas e se afastaram, me deixando sozinha. Boa noite, ele disse com uma voz que combinava perfeitamente com sua música. Espero que esteja gostando das canções. Estão muito bonitas, respondi olhando para o chão. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama só de João. Eu sou Maria das Dores, filha de Severino da Cruz. Maria das Dores, ele repetiu como se estivesse experimentando o som do meu nome. É um nome forte demais para uma moça tão delicada. Sorri, sem saber o que responder. Nunca tinha conversado assim com um rapaz antes. Você gostaria de dar uma volta pela praça? Ele perguntou, oferecendo-me o braço. Olhei em volta, preocupada. Minha mãe. Podemos ficar onde todos possam nos ver, ele propôs, entendendo minha preocupação. Não quero causar problemas para você. Aceitei e caminhamos lentamente pela beirada da praça, sempre à vista de todos. João me contou sobre como aprendera a tocar sanfona com o avô, sobre as viagens que fazia para tocar em festas nas cidades vizinhas, sobre seu sonho de um dia tocar no Recife ou até mesmo no Rio de Janeiro. E você, Maria, quais são seus sonhos? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta antes. Por um momento pensei em dizer o que todos esperavam: casar, ter filhos, cuidar de uma casa. Mas algo nos olhos dele me fez dizer a verdade. Eu queria estudar, ser professora, talvez, ou escrever. Gosto muito de palavras. Em vez de rir ou achar estranho, como eu temia, João abriu um sorriso enorme. Palavras e música combinam perfeitamente, ele disse. São duas formas de contar histórias, de tocar a alma das pessoas. A conversa fluiu tão naturalmente que nem percebi o tempo passar. Logo os músicos estavam chamando João de volta para tocar. Antes de se despedir, ele segurou minhas mãos por um instante. Posso vê-la de novo amanhã? Na missa do domingo? Assenti, sentindo uma alegria que nunca tinha experimentado antes. Voltei para junto da minha família, com a sensação de que algo importante havia acontecido, como se uma porta tivesse se aberto para um mundo novo. No domingo, acordei antes do amanhecer. Vesti meu melhor vestido, aquele guardado para ocasiões especiais, e penteei meus cabelos com cuidado. Minha mãe notou a mudança, mas não disse nada. Apenas sorriu como quem entende os segredos do coração de uma filha. Na igreja, João estava lá, sentado entre os homens do outro lado da nave. Durante toda a missa, senti seu olhar sobre mim como uma carícia invisível. Quando a celebração terminou, ele me esperava na porta. Bom dia, Maria das Dores. Você está ainda mais bonita à luz do dia. Corei novamente, mas desta vez consegui olhar diretamente nos olhos dele. Eram olhos castanhos, profundos, que pareciam ver além do que eu mostrava ao mundo. Você vai ficar mais tempo no povoado? Perguntei. Uma semana, talvez um pouco mais. Meu tio está doente, vim ajudar no armazém. Caminhamos juntos até a praça, onde as famílias se reuniam após a missa. João me apresentou a seu tio, seu Manuel, que me cumprimentou com respeito. Meu pai observava de longe, com uma expressão que mesclava curiosidade e preocupação.
Naquela tarde, João veio até nossa casa, formalmente, pedir permissão a meu pai para me fazer a corte. Era um gesto tradicional, respeitoso, que agradou a meus pais. Meu pai, depois de algumas perguntas sobre a família e as intenções de João, concedeu sua autorização com a condição de que nunca ficássemos sozinhos. Os dias que se seguiram foram os mais felizes da minha juventude. João vinha todas as tardes depois do trabalho no armazém e sentávamos no alpendre de casa, sempre sob o olhar vigilante de minha mãe ou de uma de minhas irmãs. Conversávamos sobre tudo. Os livros que eu tinha lido na escola, as cidades que ele conhecera em suas viagens, nossos sonhos para o futuro. Foi numa dessas tardes, enquanto observávamos o pôr do sol tingir de vermelho o céu do sertão, que João me falou sobre seus planos. Estou juntando dinheiro para ir para Recife, ele disse, em voz baixa para que só eu ouvisse. Tenho um amigo que toca num conjunto lá, disse que pode me apresentar a pessoas importantes. Senti um aperto no peito ao pensar que ele iria embora. Quando você vai? Perguntei, tentando esconder a tristeza na voz. João pegou minha mão discretamente, aproveitando que minha mãe havia entrado por um momento para buscar café. Só irei se você for comigo, Maria. Olhei para ele, surpresa. Como assim? Quero que você venha comigo para Recife. Podemos nos casar lá. Você poderia estudar, realizar seu sonho, e eu trabalharia durante o dia e tocaria à noite, até conseguir viver só de música. A proposta era ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Deixar minha família, meu povoado, tudo o que conhecia, para seguir um sonho que até então parecia impossível. Meus pais nunca permitiriam, falei, sentindo o peso da realidade sobre aquela fantasia. Então teríamos que fugir, ele respondeu apertando minha mão. Sei que é muito pedir, mas penso em você dia e noite, Maria. Nunca senti por ninguém o que sinto por você. Antes que eu pudesse responder, minha mãe voltou com o café e tivemos que mudar de assunto. Mas as palavras de João ficaram ecoando em minha mente. Nas semanas seguintes, João estendeu sua estadia no povoado, inventando desculpas para não voltar à Petrolina. A cada encontro, ele falava mais sobre Recife, sobre como seria nossa vida lá. Aos poucos fui me deixando convencer. A ideia de uma vida diferente, onde pudesse estudar, onde pudesse ser mais do que apenas uma esposa e mãe, começou a criar raízes em meu coração. Uma tarde, quando estávamos na beira do riacho, acompanhados por minha irmã caçula, que João subornara com doces para nos dar alguns minutos a sós, ele me beijou pela primeira vez. Foi um beijo rápido, quase um roçar de lábios, mas suficiente para me fazer tremer da cabeça aos pés. Eu te amo, Maria das Dores, ele sussurrou, e vou te amar até o fim dos meus dias. Também te amo, respondi, e era verdade. Em apenas 2 meses, aquele rapaz de olhar sonhador havia conquistado meu coração inexperiente. Foi então que fizemos nossos planos. João tinha guardado dinheiro suficiente para as passagens de ônibus e para alugar um quarto simples em Recife. Iríamos no fim de agosto, quando haveria uma festa em Ouricuri e muitas pessoas estariam viajando, o que tornaria nossa fuga menos notável. Nos encontraremos à meia-noite na Capela Velha, no caminho para Bodocó, disse ele. De lá, caminharemos até a estrada principal e pegaremos o primeiro ônibus para Salgueiro e depois outro para Recife. Concordei, sentindo uma mistura de medo e excitação. Nas noites seguintes, comecei a separar discretamente algumas roupas e os poucos pertences pessoais que levaria comigo. Escrevi uma carta para meus pais, explicando minha decisão e pedindo perdão pela dor que lhes causaria. Guardei também o caderno onde escrevia meus poemas e pensamentos, e o pequeno terço de madeira que ganhara na primeira comunhão. À medida que o dia combinado se aproximava, crescia em mim uma ansiedade que mal conseguia disfarçar. Minha mãe, sempre atenta, notou minha inquietação. Há algo te incomodando, minha filha? Perguntou ela, enquanto lavávamos roupa no riacho. Não, mãe. Só não dormi bem esta noite, respondi, evitando seus olhos.
Ela parou de esfregar o tecido e me olhou demoradamente. João é um bom rapaz, Maria, mas os homens são como o vento. Às vezes passam por nossas vidas apenas para bagunçar tudo e depois seguir seu caminho. Ele não é assim, mãe. Ele me ama de verdade. Minha mãe suspirou. Espero que sim, minha filha, porque o amor é a única coisa que torna suportável a vida de uma mulher neste sertão. Suas palavras ficaram martelando em minha cabeça. Havia nelas não apenas uma advertência, mas também uma espécie de permissão velada, como se ela entendesse meu desejo de uma vida diferente. Na véspera do dia combinado, João veio se despedir, fingindo que voltaria para Petrolina na manhã seguinte. Ficamos sentados no alpendre, trocando olhares cheios de significado, enquanto conversávamos sobre trivialidades na presença de minha família. Até breve, Maria das Dores, ele disse ao partir, enfatizando as palavras de uma forma que só eu poderia entender. Até breve, João, respondi, sentindo meu coração acelerar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente cada detalhe do plano, imaginando como seria nossa vida em Recife, como seria acordar todo dia ao lado de João, como seria poder estudar, talvez até fazer o que Dona Sebastiana tanto falava, me tornar professora. Por volta das 11 horas, quando todos já dormiam, levantei-me silenciosamente. Vesti o vestido de chita que minha mãe havia feito para o São João, coloquei num saco de pano as poucas coisas que levaria e deixei a carta sobre meu travesseiro. Estava prestes a sair pela porta dos fundos, quando ouvi um gemido vindo do quarto de meus pais. Era meu irmãozinho José, que dormia num pequeno berço ao lado da cama deles. Logo, o gemido se transformou num choro e então em gritos de dor. Fiquei paralisada, dividida entre meu plano de fuga e a preocupação com meu irmão. Os gritos aumentaram e logo minha mãe estava de pé, acendendo o lampião, um olhar de pânico no rosto. Maria, graças a Deus você está acordada. O José está queimando de febre. Coloquei meu saco de pano atrás da porta e corri para ajudar. Meu irmãozinho, de apenas 1 ano, ardia em febre e seu pequeno corpo convulsionava. Meu pai levantou-se rapidamente, correndo para chamar o curandeiro do povoado, já que não havia médico nas proximidades. Passei as horas seguintes ajudando minha mãe a tentar baixar a febre de José. Esfregávamos seu corpinho com panos molhados em água fria. Dávamos chás de ervas que minha mãe guardava para emergências, rezávamos todas as orações que conhecíamos. O curandeiro, seu Antônio, chegou por volta das 2 da manhã. Examinou José, fez benzimentos, preparou uma infusão amarga que conseguimos fazer o bebê engolir aos poucos. É febre do mal, disse ele em sua sabedoria antiga. Mas este menino é forte, vai resistir. Enquanto lutávamos pela vida de José, esqueci completamente do encontro com João. Foi só quando a febre finalmente cedeu, já próximo do amanhecer, que me lembrei. Um desespero me tomou ao perceber que tinha perdido a hora, que João devia ter esperado em vão na Capela Velha, que talvez ele tivesse partido sem mim, pensando que eu tinha desistido. Mas não podia deixar minha família naquele momento. José ainda estava frágil, minha mãe exausta após a noite em claro. Que tipo de pessoa eu seria se abandonasse meu irmãozinho entre a vida e a morte, se deixasse minha mãe lidar sozinha com aquela situação? O dia raiou, e com ele veio a certeza de que João havia partido. Nossa chance tinha se perdido. Enquanto balançava José em meus braços, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, não apenas pelo amor que se foi, mas também pelo futuro que eu tinha vislumbrado e que agora parecia impossível de alcançar. Nos dias seguintes, esperei por algum sinal de João. Talvez uma carta, uma mensagem através de alguém. Mas nada veio. Era como se ele tivesse desaparecido completamente da minha vida, levando consigo todos os meus sonhos. José se recuperou lentamente. Minha mãe dizia que tinha sido um milagre, que São Francisco tinha ouvido nossas preces. Eu me perguntava se não tinha sido também uma intervenção divina
para me impedir de cometer o que, aos olhos de todos, seria uma loucura. Semanas depois, quando já tinha perdido a esperança de ter notícias de João, uma senhora que voltava de Petrolina me trouxe um recado. Encontrei com João Batista, o sanfoneiro, na feira, ela disse. Ele me pediu para lhe dizer que entende o que aconteceu, que não guarda mágoa e que ainda tem esperança de um dia vocês se reencontrarem. Aquelas palavras me deram um pequeno conforto. João não tinha me odiado por não aparecer. Ele entendia. Talvez um dia o destino nos reunisse novamente, mas o destino, como logo descobriria, tinha outros planos para mim. O mês de outubro chegou com ventos secos e a promessa distante de chuvas que só viriam em dezembro se viessem. A colheita daquele ano tinha sido magra e muitas famílias já começavam a falar em mandar os filhos mais velhos para São Paulo, em busca de trabalho nas fábricas. Meu pai andava mais calado que o habitual, com rugas de preocupação vincando seu rosto curtido pelo sol. Várias noites o vi sentado no alpendre, fumando seu cachimbo barato, olhando para o nada com aquela expressão que aprendera a reconhecer ao longo dos anos. Era o olhar de um homem que não sabia como alimentar sua família. Numa dessas noites, reuni coragem e sentei-me ao seu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas sentindo a brisa noturna que trazia algum alívio após o calor sufocante do dia. Pai, se o senhor quiser, posso procurar trabalho na cidade, falei por fim. Dizem que a fábrica de tecidos em Juazeiro está contratando moças. Meu pai deu uma longa tragada no cachimbo antes de responder. Não é lugar para uma moça direita, Maria. Essas fábricas, histórias que a gente ouve. Mas poderíamos usar o dinheiro e eu seria cuidadosa. Não daria motivos para falarem de mim. Ele me olhou com um misto de orgulho e tristeza. Você é uma boa filha, Maria. Sempre foi. Mas não se preocupe. Deus vai abrir um caminho. Não insisti mais naquela noite, mas a ideia de ajudar financeiramente minha família não saía da minha cabeça. Talvez fosse uma forma de compensar a dor que quase lhes causei ao planejar fugir com João. Uma semana depois, meu pai chegou em casa mais cedo que o habitual. Vinha acompanhado de seu José Bezerra, um dos homens mais ricos do município. Seu Zé, como era conhecido, tinha quase 60 anos e era proprietário de várias terras na região, incluindo a fazenda onde meu pai trabalhava como meeiro. Viúvo há 5 anos, seu Zé era conhecido por seu temperamento difícil e seu jeito autoritário. Muitas histórias circulavam sobre como tratava seus empregados, sobre as armas que colecionava, sobre como tinha enriquecido de forma duvidosa durante os anos da ditadura militar, que começara havia poucos anos. Maria, traga café para a visita, ordenou meu pai, com uma formalidade incomum na voz. Obedeci rapidamente, sentindo os olhos de seu Zé me seguirem enquanto eu servia o café no alpendre. Ele agradeceu com um aceno de cabeça, seus olhos pequenos e escuros, analisando cada movimento meu. Senti um arrepio de desconforto, mas atribuí a reverência natural que sentíamos pelos poucos homens ricos da região. Após o café, meu pai pediu que eu me retirasse para dentro de casa. Antes de entrar, porém, ouvi seu Zé comentar. Uma bela moça, Severino. Seria uma ótima esposa. Um peso instalou-se no meu estômago ao ouvir aquelas palavras. Não era incomum que homens mais velhos e estabelecidos procurassem esposas jovens, especialmente entre as famílias mais pobres. Era uma espécie de acordo tácito. O homem ganhava uma companheira jovem para seus últimos anos, e a família da moça ganhava segurança financeira e prestígio social. Durante o jantar, meu pai evitou meu olhar. Comeu em silêncio, respondendo apenas com monossílabos às perguntas de minha mãe sobre o trabalho. Antes de se recolher, porém, chamou minha mãe para uma conversa no quintal. Do interior da casa, pude vê-los gesticulando intensamente, minha mãe balançando a cabeça em negativa várias vezes. Naquela noite, praticamente não dormi. Um medo indefinido apertava meu peito, como se algo importante estivesse prestes a mudar em minha vida. Na manhã seguinte,
Enquanto ajudava minha mãe a preparar o café, ela me olhou com olhos marejados. Maria, minha filha, seu pai quer falar com você depois do café. É sobre seu Zé, não é? Perguntei, já sabendo essa resposta. Minha mãe apenas assentiu, incapaz de dizer mais. Depois que meus irmãos saíram para suas tarefas e meu pai terminou sua refeição, ele me chamou para sentar-se com ele no quintal, sob a sombra de uma velha mangueira que, apesar da seca, teimava em se manter verde. Maria, você já tem 17 anos. Está na idade de casar. Ele começou olhando para suas mãos calejadas em vez de para mim. Sim, pai. Seu Zé Bezerra é um homem respeitado na região. Tem terras, gado, uma casa de alvenaria na cidade. Não passaria fome ou necessidade sendo esposa dele. Senti o sangue gelar em minhas veias. Pai, o senhor está me dizendo que seu Zé quer se casar comigo? Meu pai finalmente levantou os olhos. É mais que isso, Maria. Já está acertado. Como assim acertado? Perguntei, minha voz subindo uma oitava. Seu Zé concordou em perdoar todas as dívidas que tenho com ele se você aceitar ser sua esposa. Também prometeu um emprego melhor para mim, como capataz da fazenda principal. E disse que ajudará seus irmãos a conseguirem estudos, se quiserem. Senti como se o mundo girasse ao meu redor. A proposta, na verdade, era uma sentença. Eu seria trocada pelo bem-estar financeiro da minha família. Pai, eu não o amo. Ele tem idade para ser meu pai, talvez até meu avô. O amor vem com o tempo, filha. Sua mãe e eu também mal nos conhecíamos quando casamos. Além disso, não estamos em posição de recusar. Se eu não pagar o que devo a seu Zé até o fim do ano, perderemos tudo o que plantamos, talvez até nossa casa. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntei, já sabendo que não tinha realmente uma escolha. Seu Zé virá no domingo para o almoço. Espera levar sua resposta nesse dia? Levantei-me em silêncio e voltei para dentro de casa. Minha mãe me esperava na cozinha, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Eu tentei convencer seu pai, Maria. Disse que arranjaríamos outro jeito, que poderíamos vender as cabras, que eu poderia trabalhar lavando roupa para as famílias da cidade. Mas ele disse que a dívida é grande demais. Abracei minha mãe, sentindo seu corpo frágil tremer com soluços contidos. Está tudo bem, mãe. Eu entendo. Nos dias que se seguiram, vaguei pela casa como um fantasma, realizando mecanicamente minhas tarefas, tentando imaginar como seria minha vida como esposa de seu Zé. Tentei me lembrar de tudo o que havia ouvido sobre ele. Era um homem rígido, religioso à sua maneira, que frequentava a missa aos domingos, mas tratava os empregados com dureza durante a semana. Sua primeira esposa, Dona Eulália, tinha sido uma mulher quieta e submissa, que raramente aparecia em público nos últimos anos de vida. Diziam que havia morrido de desgosto, aquela doença misteriosa que acometia mulheres infelizes demais para continuar vivendo, mas resignadas demais para tirar a própria vida. Pensei em João, em nossos sonhos de uma vida em Recife, em como tudo poderia ter sido diferente se meu irmão não tivesse adoecido naquela noite fatídica. Por um momento, cogitei fugir sozinha, ir para a capital, procurar trabalho como doméstica, qualquer coisa que me livrasse daquele destino. Mas para onde iria uma moça de 17 anos, sem dinheiro, sem estudos, sem conhecidos na cidade grande? E como poderia abandonar minha família, sabendo que minha recusa agravaria ainda mais sua situação? O domingo chegou, indesejado, mas inevitável, como a seca que castiga o sertão. Seu Zé apareceu pontualmente às 11 horas, dirigindo seu jipe verde-oliva, um dos poucos carros da região. Vinha bem vestido, com um terno de linho claro, gravata e chapéu de feltro, como se já estivesse pronto para oficializar o noivado. Minha mãe havia preparado o melhor almoço que nossas condições permitiam: galinha caipira com pirão, feijão verde, arroz, farofa de jerimum. A toalha da mesa era a mesma das festas de final de ano, bordada com motivos natalinos que pareciam deslocados naquela situação.
Durante o almoço, seu Zé falou sobre sua fazenda, sobre os planos de expandir a criação de gado, sobre a casa na cidade que estava sendo reformada para receber uma nova dona. Falava comigo como se estivesse discutindo uma transação comercial, sem qualquer menção a sentimentos ou afinidades. Após a refeição, ele pediu para ficar a sós comigo no alpendre. Com relutância, meus pais nos deixaram, não sem antes meu pai lançar um olhar severo que me lembrava da importância daquela conversa. Seu Zé sentou-se na cadeira de balanço, oferecendo-me o banco ao seu lado. De perto, notei as rugas profundas em seu rosto, as mãos manchadas pela idade, o cheiro forte de loção pós-barba misturado com tabaco. Maria das Dores, seu pai já deve ter lhe falado sobre minha proposta. Ele começou, sua voz grave e pausada. Sim, senhor. Tenho observado você há algum tempo. É uma moça prendada, respeitosa, de boa família. Seria uma ótima companheira para meus últimos anos. Engoli em seco, tentando não demonstrar o desconforto que aquelas palavras me causavam. Seu pai está em uma situação difícil, Maria. As secas dos últimos anos, as pragas que atacaram a plantação, só um milagre ou minha ajuda podem salvá-lo da ruína completa. Eu sei, seu Zé. Meu pai me explicou. Então também sabe que esta é uma oportunidade única para sua família. E para você também. Como minha esposa, nunca lhe faltará nada. Terá uma casa confortável, empregadas, roupas novas. Poderá ajudar seus pais e irmãos sempre que precisarem. Ele fez uma pausa, como se esperasse que eu demonstrasse gratidão por sua generosidade. Mantive-me em silêncio, olhando para as mãos que apertavam nervosamente o tecido do vestido. Não espero que me ame agora, Maria. Sei que sou velho demais para despertar paixão em uma jovem como você. Mas prometo tratá-la com respeito, dar-lhe uma vida digna. E quem sabe, com o tempo, algum afeto possa nascer entre nós. Levantei os olhos, encontrando seu olhar firme e determinado. Não havia nele a suavidade que via nos olhos de João, nem o brilho de sonhos compartilhados. Era o olhar de um homem acostumado a conseguir o que queria, a dar ordens e ser obedecido. E se eu disser não? Perguntei em um último lampejo de rebeldia. O semblante de seu Zé endureceu. Seria uma decisão imprudente, minha jovem. Seu pai perderia tudo o que construiu. Sua família provavelmente teria que deixar estas terras, tentar a sorte em outro lugar, talvez até se juntar às levas de retirantes que vão para São Paulo. Ele fez uma pausa calculada antes de continuar. Além disso, sou um homem respeitado na região. Tenho amigos influentes. Seria muito difícil para seu pai encontrar trabalho por aqui depois de me desagradar. A ameaça velada estava clara. Ou eu aceitava o casamento, ou minha família sofreria as consequências de minha recusa. Quando seria o casamento? Perguntei já resignada. Antes do Natal seria ideal. Dá tempo de prepararmos tudo adequadamente. E começaríamos um novo ano já como marido e mulher. 3 meses. Era o tempo que me restava de liberdade. Aceito, disse simplesmente, sentindo uma parte de mim morrer com aquelas palavras. Seu Zé abriu um sorriso satisfeito. Fez a escolha certa, Maria. Não se arrependerá. Ele chamou meus pais de volta e, na presença deles, formalizou o pedido de casamento, como se minha aceitação prévia tivesse sido apenas uma formalidade. Meu pai mostrava um alívio visível, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Minha mãe tentava sorrir, mas seus olhos revelavam a tristeza que sentia. Quando seu Zé finalmente partiu, a casa mergulhou num silêncio pesado, carregado de emoções não ditas. Naquela noite, deitada em minha esteira no quarto que dividia com minhas irmãs, permiti-me chorar silenciosamente, as lágrimas molhando o travesseiro, enquanto eu me despedia de todos os sonhos que tinha acalentado. As semanas seguintes passaram em um borrão de preparativos. Seu Zé enviou tecidos finos da cidade para que minha mãe e uma costureira local confeccionassem meu vestido de noiva. Também mandou convites impressos para todas as famílias importantes da região e contratou um conjunto musical de Petrolina para tocar na festa.
O casamento seria na igreja matriz da cidade, celebrado pelo padre Cícero, seguido de uma recepção na casa grande da fazenda principal de seu Zé. Seria o evento social do ano, comentado por todos como o conto de fadas da moça pobre que se casou com o fazendeiro rico. Somente minha mãe percebia o vazio em meus olhos, a tristeza que eu tentava esconder sob um sorriso forçado. À noite, quando estávamos sozinhas preparando o enxoval, ela tentava me consolar. Talvez não seja tão ruim, minha filha. Seu Zé já está velho, não viverá para sempre. E depois você estará livre, com uma boa situação financeira, podendo fazer o que quiser da vida. É pecado desejar a morte do próprio marido, mãe, respondi, sem conseguir evitar um sorriso amargo. Não é desejar a morte, é apenas reconhecer o curso natural da vida, ela corrigiu. O importante é que você seja uma boa esposa enquanto durar o casamento. É o seu dever cristão. Na semana anterior ao casamento, recebi uma visita inesperada. Era Josefa, minha amiga de infância, que havia se mudado para Bodocó 2 anos antes. Vim assim que soube, ela disse enquanto caminhávamos pelo quintal, longe dos ouvidos de minha família. É verdade que vai se casar com seu Zé Bezerra? É verdade, confirmei. Será no próximo sábado. Josefa segurou minhas mãos entre as suas. Maria, você não precisa fazer isso. Pode vir comigo para Bodocó. Meu tio tem uma vendinha lá, sempre precisa de ajuda. Não pagaria muito, mas daria para você se sustentar até encontrar algo melhor. Por um instante, a possibilidade de escape fez meu coração acelerar. Mas logo, a realidade voltou a pesar sobre meus ombros. Não posso, Josefa. Minha família depende deste casamento. Meu pai deve muito a seu Zé e este foi o acordo. Mas é sua vida, Maria. Não pode se sacrificar assim. Já está decidido, falei, com uma firmeza que não sentia realmente. Agradeço sua preocupação, mas peço que respeite minha decisão. Josefa me abraçou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Estarei no casamento então para apoiá-la. E se um dia precisar de ajuda, qualquer ajuda, saiba que pode contar comigo. Na véspera do casamento, enquanto todos dormiam, saí silenciosamente de casa e caminhei até o riacho onde João e eu costumávamos conversar. A lua cheia iluminava o caminho e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo cantar dos grilos e pelo ocasional pio de uma coruja. Sentei-me numa pedra à beira d'água, deixando que as memórias daqueles dias felizes me envolvessem uma última vez. Lembrei de João tocando sanfona, de suas histórias sobre Recife, de seus planos para nosso futuro juntos. Lembrei do nosso primeiro e único beijo, da promessa de um reencontro que nunca aconteceu. Perdoe-me, João, sussurrei para a noite. Espero que você encontre alguém que possa seguir seus sonhos ao seu lado. Tirei de dentro do vestido o pequeno caderno onde escrevia meus poemas e pensamentos. Folheei-o lentamente, relendo frases escritas com tanta esperança, sonhos registrados com tanta certeza. Então, num gesto simbólico de despedida daquela Maria sonhadora, arranquei as páginas uma a uma e as deixei cair no riacho, onde foram levadas pela correnteza fraca, dissolvendo-se na água escura. A Maria que se casaria no dia seguinte seria outra, uma mulher prática, resignada, que cumpriria seu dever para com a família, que seria uma esposa obediente e respeitosa, que enterraria seus sonhos e desejos sob camadas de responsabilidade e sacrifício. Voltei para casa com o caderno vazio, guardando-o como lembrança de um tempo que não voltaria mais. O dia do casamento amanheceu claro e quente, como a maioria dos dias no sertão. Minha mãe e minhas irmãs me ajudaram a me arrumar, vestindo o longo vestido branco de renda e cetim, arrumando meus cabelos num coque elaborado, colocando o véu e a grinalda que seu Zé mandara buscar em Recife. Olhando-me no único espelho da casa, mal reconheci a jovem que me encarava de volta. Parecia mais velha, mais séria, como se o peso da decisão tivesse acelerado o tempo em meu rosto. Você está linda, minha filha, disse minha mãe, seus olhos brilhando de lágrimas contidas.
O trajeto até a igreja foi feito no jipe de seu Zé, conduzido por seu capataz, já que o noivo nos esperava no altar. Meu pai, ao meu lado, parecia desconfortável em seu terno emprestado, demasiado grande para seu corpo magro de trabalhador rural. Está fazendo a coisa certa, Maria, ele disse quando estávamos quase chegando. Um dia você vai entender que foi para o seu bem também. Não respondi. As palavras haviam me abandonado, assim como as lágrimas e os protestos. Restava apenas uma aceitação silenciosa do destino que me aguardava. A igreja estava lotada. De um lado, as famílias importantes da região, com suas roupas caras e seus olhares curiosos para a noiva tão jovem. Do outro, os mais humildes, incluindo minha família e alguns amigos, deslocados naquele ambiente formal, mas felizes por participarem de um evento tão importante. Procurei no mar de rostos por Josefa, encontrando-a apenas quando já caminhava pelo corredor central, de braço dado com meu pai. Ela me sorriu encorajadoramente, mas pude ver a tristeza em seus olhos. No altar, seu Zé me esperava, imponente em seu terno escuro, cabelos grisalhos bem penteados, um sorriso satisfeito no rosto. Ao seu lado, como padrinho, estava o prefeito da cidade, outro homem de idade avançada, que me olhava com uma mistura de inveja e aprovação. A cerimônia foi breve, com o padre Cícero enfatizando meus deveres como esposa: obediência, fidelidade, submissão. Repeti os votos mecanicamente, como uma atriz recitando falas que não compreende completamente. Eu vos declaro marido e mulher, anunciou o padre. O que Deus uniu, o homem não separe. Seu Zé levantou meu véu e depositou um beijo seco em meus lábios, seu primeiro gesto como meu marido. Senti o cheiro forte de sua loção pós-barba, a aspereza de sua barba recém-feita contra minha pele, e reprimi um estremecimento. A recepção na fazenda foi grandiosa, com comida abundante, música ao vivo e decoração elegante. Circulei entre os convidados como uma sombra, sorrindo automaticamente, agradecendo felicitações que soavam como condolências aos meus ouvidos. Quando a festa já ia avançada e muitos convidados começavam a se retirar, seu Zé me conduziu para longe da aglomeração, em direção à casa grande. Está na hora de nos recolhermos, esposa, ele disse, sua voz carregada de uma expectativa que fez meu estômago revirar. Despedi-me rapidamente de meus pais e irmãos que retornariam para casa naquela noite. Minha mãe me abraçou longamente, sussurrando em meu ouvido: coragem, minha filha. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. O quarto principal da casa grande era espaçoso e luxuoso comparado ao que eu estava acostumada. Uma cama de casal dominava o centro, coberta por lençóis brancos bordados à mão. Um crucifixo pendia da parede acima da cabeceira, como se Jesus fosse testemunha silenciosa do que aconteceria ali. Vou lhe dar alguns minutos para se preparar, disse seu Zé, retirando-se para um cômodo adjacente. Tremendo, tirei o vestido de noiva e vesti a camisola branca que fazia parte do enxoval. Era fina demais para meu gosto, revelando mais do que ocultando as formas do meu corpo jovem. Sentei-me na beirada da cama, tentando controlar o pânico que crescia em meu peito. Minha mãe havia me explicado o que aconteceria em conversas embaraçadas nas semanas anteriores. É seu dever como esposa, ela repetia, e com o tempo se torna mais fácil. Quando seu Zé retornou, vestindo um robe de seda sobre o pijama, senti um nó na garganta. Ele se aproximou, sentando-se ao meu lado na cama, e passou os dedos pelo meu cabelo, agora solto sobre os ombros. Finalmente minha, ele murmurou, sua voz embargada. O que se seguiu foi tão mecânico quanto a cerimônia de casamento. Fechei os olhos e pensei em outras coisas. No riacho durante a estação das chuvas, nas histórias que minha mãe contava, nas canções que João tocava na sanfona. Meu corpo estava ali, cumprindo seu papel de esposa, mas minha mente vagava longe, procurando refúgio nas memórias de dias mais felizes.
quando tudo acabou e seu Zé adormeceu ao meu lado, permiti-me uma única lágrima que escorreu silenciosamente pelo meu rosto e se perdeu no travesseiro. Era a última lágrima que me permitiria derramar por aquilo que não poderia mudar. A partir daquele dia, seria Maria das Dores Bezerra, esposa de José Bezerra, senhora da Fazenda Bom Jesus. O resto, meus sonhos, meus desejos, meu primeiro amor, seria enterrado tão fundo em meu coração que nem mesmo eu poderia encontrá-los facilmente. E assim começou minha vida de casada, uma mistura de resignação e dever, aguardando o momento em que talvez pudesse reencontrar a Maria que um dia fui. O tempo passou lentamente em meus primeiros anos como Maria das Dores Bezerra. Os dias se arrastavam como o sol pelo céu do sertão, implacável e constante. Tive 4 filhos com seu Zé: José, Antônio, Severina e Francisco. Eles foram minha luz nos dias mais escuros, minha razão para continuar quando tudo parecia sem sentido. 27 anos de casamento, de silêncios à mesa, de noites de dever cumprido, de orações pedindo força. 27 anos vendo meus filhos crescerem, estudarem, e isso seu Zé permitiu, pois queria que fossem doutores e aos poucos construírem suas próprias vidas, até que numa manhã de outubro de 1997, o inevitável aconteceu. Seu Zé não acordou. Partiu durante o sono aos 87 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras. Simplesmente se foi, deixando para trás uma viúva de 44 anos que não sabia se chorava de tristeza ou de um alívio culpado. O velório foi grandioso, como convinha a um homem de sua posição. A cidade inteira compareceu para prestar as últimas homenagens. Fiz meu papel de viúva enlutada com a dignidade que sempre mantive, recebendo condolências com a cabeça baixa e os olhos secos. Meus filhos, já adultos, permaneceram ao meu lado, tão sérios e compenetrados quanto o pai lhes ensinara a ser. Após o enterro e a leitura do testamento, veio a surpresa que ninguém esperava. Seu Zé, sempre tão controlador em vida, havia deixado tudo para mim. Não apenas uma parte, mas todas as propriedades, o dinheiro, os investimentos, uma fortuna considerável que me tornava de repente uma das mulheres mais ricas da região. Ele sempre dizia que a senhora foi a melhor decisão da vida dele, comentou o advogado ao entregar-me os documentos. Nos meses que se seguiram, descobri uma liberdade que jamais havia conhecido. Podia decidir sobre minha vida, sobre meus passos, sem precisar prestar contas a ninguém. Meus filhos haviam seguido seus caminhos. José e Antônio administravam parte dos negócios. Severina se casara com um médico de Recife e Francisco cursava direito na capital. Vendi algumas das propriedades, mantive outras e finalmente realizei um sonho antigo. Matriculei-me num curso supletivo para concluir os estudos interrompidos na adolescência. Aos 45 anos, sentei-me entre jovens que mal acreditavam na história da viúva rica que queria aprender. E foi através de uma colega de classe que recebi a notícia que mudaria novamente o curso da minha vida. Dona Maria, disse ela, meu tio tem uma loja de instrumentos musicais em Salgueiro. Outro dia, comentando sobre a senhora, ele me falou de um sanfoneiro que conhece, um tal de João Batista, que sempre pergunta por uma Maria das Dores de Exu. Meu coração quase parou ao ouvir aquele nome. João. Meu João, o rapaz dos olhos sonhadores, da sanfona triste, do beijo roubado à beira do riacho. Ele ainda pergunta por mim? Consegui balbuciar. Sim, senhora. Meu tio disse que ele nunca se casou. Toca em festas pela região, mas sempre volta para Salgueiro. Diz que está esperando alguém. Naquela noite, não consegui dormir. Memórias há tanto tempo enterradas voltaram à superfície, frescas como se tivessem acontecido na véspera. O planejamento da fuga, a doença do meu irmão, a espera que não se cumpriu, o casamento forçado e agora esta notícia, esta possibilidade que eu jamais tinha ousado imaginar.
2 meses depois, arrumei coragem para viajar até Salgueiro. Disse a todos que ia resolver questões de negócios, mas, na verdade, só tinha um objetivo: encontrar João Batista, se ainda fosse possível. A loja de instrumentos ficava numa rua estreita, próxima à Praça Central. O dono, um senhor simpático de barba branca, arregalou os olhos quando me apresentei. Maria das Dores de Exu? A mesma que o João sempre menciona? Acredito que sim, respondi, sentindo o rosto queimar como se fosse novamente uma adolescente. Ele toca hoje à noite na festa de Santo Antônio, no distrito de Conceição das Crioulas. Se a senhora quiser, posso levá-la até lá. Aceitei a oferta, tentando conter a ansiedade que me dominava. Como seria João agora, após tantos anos? Teria ele mudado tanto quanto eu? Reconheceria em mim a jovem por quem se apaixonara? A festa era simples, típica do interior, com barraquinhas, procissão e muita música. Fiquei observando de longe quando João subiu ao pequeno palco montado na praça. Estava mais velho, claro, com cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho sonhador que me conquistara há mais de 2 décadas. Quando começou a tocar Asa Branca, senti as lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto. Era nossa música, aquela que me fizera chorar a primeira vez que a ouvi, como um presságio de tudo que viria. Ao final da apresentação, criei coragem e me aproximei. Ele guardava a sanfona no estojo quando me viu. Ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Maria das Dores? Perguntou a voz embargada. João, respondi simplesmente. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro, enquanto o mundo ao redor parecia desaparecer. Então, sem dizer mais nada, ele me abraçou, um abraço forte, desesperado, como se temesse que eu pudesse desvanecer se ele me soltasse. Esperei por você, ele sussurrou em meu ouvido, todos esses anos. Eu sei, respondi. Sinto muito. Naquela noite, caminhamos pela praça deserta, colocando em dia décadas de vida separados. Contei-lhe sobre meu casamento, meus filhos, a morte de seu Zé. Ele me falou de suas andanças pelo Nordeste, dos amigos músicos, da carreira que nunca decolou completamente, mas que lhe dera uma vida digna. Nunca deixei de pensar em você, ele disse. Tentei te procurar algumas vezes, mas quando soube que tinha se casado com seu Zé, achei melhor me afastar. Não queria causar problemas. Fez bem, respondi. Na época não havia outra saída para mim. E agora? Ele perguntou, segurando minhas mãos entre as suas, calejadas de tanto tocar sanfona. Agora há uma saída, Maria. Olhei para nossos dedos entrelaçados, para o contraste entre minhas mãos cuidadas de viúva rica e as dele, ásperas de trabalhador. E vi ali a metáfora de nossas vidas, diferentes caminhos que, contra todas as probabilidades, voltavam a se cruzar. Agora somos livres, João. Pela primeira vez na vida, verdadeiramente livres. Nos meses seguintes, vivemos um romance tardio, porém intenso. João se mudou para uma pequena casa que comprei perto da minha. Não morávamos juntos. O respeito pelos meus filhos e pela memória ainda recente de seu Zé nos impedia. Mas passávamos todos os momentos possíveis na companhia um do outro. Recuperamos o tempo perdido com conversas até o amanhecer, passeios pela região, planos para o futuro que ainda tínhamos pela frente. João me ensinou a tocar algumas notas na sanfona. Eu o ensinei a apreciar os livros que finalmente tinha tempo para ler. Quando completei 50 anos, em 2003, recebi a notícia que mudaria novamente minha vida. O médico, com uma expressão grave, me informou que eu tinha um câncer avançado, com poucas chances de cura. Quanto tempo? Perguntei, surpreendentemente calma. 6 meses, talvez 1 ano com tratamento agressivo. Sinto muito, Dona Maria. Ao sair do consultório, em vez de desespero, senti uma estranha paz. Tinha vivido uma vida completa. Conheci o sacrifício, a resignação, a maternidade.
e, finalmente, o amor verdadeiro. O que mais poderia pedir? Decidi não contar imediatamente para João nem para meus filhos. Primeiro, precisava organizar tudo, garantir que estariam todos amparados quando eu partisse. Dividi os bens entre meus filhos, guardando apenas o suficiente para viver confortavelmente meus últimos meses. Para João, separei uma quantia que lhe garantiria tranquilidade pelo resto da vida. Quando finalmente contei, 2 semanas depois, João se recusou a aceitar. Vamos procurar outros médicos, tratamentos experimentais, qualquer coisa, ele insistia desesperado. João, falei suavemente, segurando suas mãos. Já perdi tempo demais na vida. Não quero passar meus últimos meses em hospitais, sofrendo com tratamentos que apenas adiarão o inevitável. Quero viver o que me resta intensamente, ao seu lado. Ele chorou como uma criança, agarrado a mim como se pudesse me ancorar neste mundo pela força de seu abraço. Prometi a ele que lutaria, mas à minha maneira. Nas semanas seguintes, realizamos um desejo antigo. Viajamos para Recife, a cidade para onde tínhamos planejado fugir na juventude. Hospedamo-nos em um hotel à beira-mar e João me levou para conhecer todos os lugares que tinha mencionado naquelas conversas à beira do riacho. O Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, o Paço Alfândega, o Teatro Santa Isabel. Uma noite, sentados na praia, observando as ondas sob o luar, João tirou do bolso uma pequena caixa. Sei que é tarde demais, Maria. Sei que o tempo nos foi roubado, mas mesmo assim, quero que seja minha esposa pelo tempo que nos restar. Abriu a caixa, revelando uma aliança simples, de prata. Não era cara nem luxuosa como as joias que seu Zé me dera, mas valia mais que todas elas juntas. João Batista, você esperou por mim a vida inteira. Como poderia recusar? Casamo-nos 2 semanas depois, numa cerimônia simples na pequena capela da fazenda. Meus filhos, inicialmente relutantes, acabaram aceitando João em suas vidas ao perceberem a felicidade que ele me trazia. Severina, sempre a mais sensível, disse-me após a cerimônia: Mãe, nunca vi seus olhos brilharem assim. Devia ter conhecido João antes. Conheci, minha filha, respondi. Conheci no tempo certo, só não pude escolhê-lo naquela época. Os meses passaram e, surpreendentemente, minha saúde não piorou como os médicos previam. Pelo contrário, parecia que a felicidade adiava o progresso da doença. 1 ano se transformou em 2, depois em 3. Os médicos não entendiam como era possível. Foi quando, numa consulta de rotina, veio a revelação que mudou tudo. Havia sido um erro de diagnóstico. O que parecia um câncer terminal era, na verdade, uma condição benigna, tratável com medicação. A senhora tem muitos anos pela frente, Dona Maria, disse o médico, parecendo tão surpreso quanto eu. Quando contei a João, ele caiu de joelhos, agradecendo aos céus pela segunda chance que a vida nos dava. Não apenas tínhamos nos reencontrado após décadas separados, mas agora teríamos tempo para viver plenamente esse amor tardio. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo que minha vida foi como uma sanfona, com momentos de expansão e contração, com melodias tristes e alegres, com ritmos que só fazem sentido quando se ouve a música completa. Meus filhos seguiram seus caminhos. José e Antônio continuam administrando as propriedades que restaram. Severina me deu 3 netos maravilhosos. Francisco se tornou um advogado respeitado, defendendo causas sociais, algo que me enche de orgulho. E João está ao meu lado, seus 74 anos não o impedindo de ainda tocar sanfona nas noites de lua cheia em nosso alpendre. Seu cabelo agora é completamente branco, suas mãos mais lentas sobre o instrumento, mas seus olhos ainda têm aquele brilho sonhador que me conquistou há mais de 5 décadas. Nosso neto Joaquim, filho de Severina, herdou o talento musical do avô postiço. Aos 20 anos, gravou um CD de músicas regionais, muitas delas compostas por João. A primeira faixa do disco é uma canção que João escreveu para mim, chamada Maria das Dores, Maria das Flores.
contando nossa história de amor interrompido e reencontrado. Às vezes, quando o sol se põe e o sertão se tinge de vermelho, João e eu sentamos no alpendre da pequena casa que construímos para nós, longe da sede da fazenda onde vivi com seu Zé. De mãos dadas, observamos a terra que tanto nos deu e tanto nos tirou. Valeu a pena esperar, Maria? Ele me pergunta de vez em quando, como se ainda não acreditasse em nossa sorte tardia. Cada minuto, João, respondo sempre. Cada minuto. E assim vivemos, dois velhos apaixonados, provando que o amor verdadeiro não tem idade, não tem tempo. Pode dormir por décadas, mas nunca morre. Como a asa branca de Luiz Gonzaga, pode voar para longe durante a seca, mas sempre retorna quando o verde dos olhos de esperança volta a brilhar. Essa é só uma parte da minha história. E agora eu quero saber de você. De onde você está me ouvindo? Me conta nos comentários. Quero sentir que tem gente aí do outro lado me acompanhando.